Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live de número 108 e nessa live o segredo será revelado para você. Qual que é o segredo, Tica? Não erre mais fazendo o seu topo de bolo, não erre mais o tamanho do seu topo de bolo. Esse é o segredo que será revelado aqui nessa live. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo nas 3 plataformas. Estamos ao vivo e também gostaria de saber quem está ao vivo aqui comigo. Me dá um joinha, me dá um joinha. Estamos ao vivo e sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui do Ateliê Mimos da Tica. Na nossa live de número 108, o segredo será revelado. Mas como assim o segredo será revelado? Hoje nós iremos falar para vocês como que você não vai mais errar na hora de fazer o seu topo de bolo. E aí, vamos ou não vamos aprender essa técnica? Tenho certeza que você vai adorar e você precisa muito saber realmente como que funciona para não errar mais na hora de fazer o seu topo de bolo. Me dá um oi, joinha aí, quem tá ao vivo comigo, quero falar com você. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, tá bom? Solange Lima, estamos ao vivo também. Quem mais está comigo? YouTube, Facebook, quero ver vocês. Bora. Bom, gente, vai me dando oi aí que eu já vou dando oi para vocês aqui, tá? Nessa live, gente, você vai descobrir o que as papeleiras estão fazendo para não errar mais o tamanho do bolo de vocês. E aí? Quero saber quem não quer mais errar na hora de fazer o seu topo de bolo. Levanta a mão aí pra mim e vamos conversar. Quero saber certinho. Oi, Elaine, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindas. Deixa eu só confirmar aqui mais um detalhe. Ótimo. Vamos lá. Bom, gente, o que é isso? Oi, Ale, seja bem-vinda. O que é isso, gente? Como assim não errar mais o tamanho? Porque tem gente que erra o tamanho do topo de bolo na hora de fazer. Como assim, Tica? Não tô entendendo o que você tá falando. Meus amores, é o seguinte, para você que quer aprender nesse podcast de número 108, a gente vai estar discutindo com vocês estratégias, tá? Muitas estratégias para você estar vendendo o seu topo de bolo, tá? Por R$60 cada. Mas como assim? Você que ama artesanato, você que gosta de fazer topo de bolo aí na sua casa, que não está conseguindo vender os seus topos de bolo por um preço de mercado, né, que no caso é interessante, no caso, que é um preço que vai te dar um retorno financeiro. R$60 eu acredito que é uma média muito boa, tá? Para você estar vendendo um topo de bolo. E aqui a gente vai discutir estratégias para estar fazendo para você conseguir chegar a esse nível, para você conseguir vender o seu topo de bolo, o seu artesanato e ser valorizada por isso. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Tica, especialista em topo de bolo. E até a data que eu tô falando aqui com vocês, eu já fiz mais de 558 topos de bolo para os mais variados temas, para as mais variadas clientes. E aqui eu vou estar mostrando para você nesse podcast de número 108, tá? Como que você consegue não errando mais na hora de fazer os seus topos de bolo. Tá? É um problema? É um problema. Muita gente erra, mas aqui, junto comigo, fica até o final que a gente vai revelar esse segredo para você e eu vou estar te ajudando a superar esse problema na sua vida, ok? Combinado? Boa tarde, Paula! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Bom, gente, seguinte, mas Tica, como assim? Me explica melhor como fazer o tamanho correto de um topo de bolo. Essa é a dúvida que vocês têm na cabeça de vocês. Por que eu falo isso para vocês? Porque é uma dúvida que vem muito para mim, que vocês me questionam demais. Como que não erra na hora de fazer um topo de bolo? Tica, qual que é o segredo? Como que você vai revelar esse segredo para a gente estar resolvendo e eu não mais errar na hora de fazer meu projeto? Gente, é o seguinte, é simples, tá?
Na hora que você for fazer o seu topo de bolo, o tamanho correto para você não errar mais na hora de estar fazendo ele tem que ficar proporcional ao tamanho do bolo. Como assim? Proporcional. Na hora que você faz um topo de bolo, por exemplo, você vai fazer um topo de bolo que tem vários elementos ali dentro. Todos aqueles elementos em cima do bolo, ele tem que ser pensado ao ponto que não fique desproporcional. O que é desproporcional? O bolo grande e os elementos pequenos. Ou vice-versa, os elementos pequenos e o bolo muito grande. Então, isso é uma proporção que você, como papeleira, ou você, como confeiteira que faz os seus próprios topos de bolo, você tem que prestar muito atenção nesse detalhe, porque senão você vai errar, tá? Então, assim, Tica, é o seguinte, mas eu tô vindo aqui nesse podcast, número 108, Grace, seja bem-vinda, boa tarde meninas. Cakes da Di também, Lilica Bolos, sejam todas bem-vindas, tá, meus amores? Aí vocês vão me perguntar assim, Tica, mas eu tô vindo aqui no seu podcast porque eu tô querendo um passo a passo para mim fazer um topo de bolo, para mim vender ele, independente do valor, nem que seja para mim vender ele por R$5, R$10. Você vai fazer isso aqui nessa live? Nesse podcast? Não. Se você está vindo aqui única e exclusivamente apenas de um passo a passo, infelizmente tenho para te dar essa notícia que esse podcast não é para você. Por quê, meus amores? Porque aqui é a oportunidade que você tem para você aprender a fazer um topo de bolo correto e não errar mais. Independente se você vai assistir um passo a passo, independente se você vai assistir o meu podcast agora de número 108, o que vai acontecer na hora que você sair desse podcast? Na hora que você sair daqui, você vai ter a plena consciência de como não errar mais. Então, aqui, hoje eu não vou fazer passo a passo. Hoje eu vou te mostrar o que você vai fazer, eu vou te revelar esse segredo para você não errar mais na hora de fazer os seus topos de bolo. Porque isso vai economizar tempo para você. Mas, Tica, por que você vai falar sobre esse tema? Porque se você economizar tempo, meus amores, você consegue trabalhar mais, você consegue fazer mais topo de bolo. Você consegue fazer com que aquele seu topo de bolo, ele aumente o valor de mercado, você consiga vender ele por R$60 tranquilamente. Por quê? Porque o topo de bolo vai estar no tamanho certo. Porque um dos itens do seu checklist na hora que você vai fazer o seu topo de bolo é o tamanho do topo de bolo está proporcional ao bolo, ou seja, você tem a confeiteira, você é a confeiteira, você conferiu o tamanho da sua forma em centímetros? Não! Então você pega uma régua confeiteira e vai lá medir. Você é papeleira, você não está fazendo bolo. Você precisa urgentemente entrar em contato com a sua cliente ou com a confeiteira que vai fazer o bolo e providenciar esses centímetros para você fazer o tamanho correto, o projeto correto. Entendeu? Gente, presta bem atenção. Se você souber, presta bem atenção, o tamanho correto do bolo em centímetros, ou seja, pega uma régua, que eu sempre nunca tenho uma régua próxima a mim no meu estúdio de gravação, mas era para ter, mas tudo bem. Pega uma régua, vai lá, mede o tamanho certo do seu topo de bolo. E o que você vai fazer? Com o tamanho certo, com o projeto certo, com todas as dimensões certas, você vai despertar no seu cliente um desejo de compra para fazer com que ele compre de você, para fazer com que ele vire seu cliente. Vai ser um item que vai fazer com que o seu topo de bolo ele vire e seja mais atrativo. E, consequentemente, se o seu topo de bolo for bonitinho dentro do esquadro que eu falo, se o seu topo de bolo for dentro do esquadro, você vai lucrar mais com isso.
Então quer dizer o quê? Para você conseguir chegar a vender um topo de bolo por R$60, você precisa saber o tamanho do bolo? Sim, você precisa saber o tamanho do bolo. Ah, Tica, mas a cliente não me deu esse tamanho. Você tem que providenciar. Porque você pensa o seguinte, gente, o seu topo de bolo, ele só vai valorizar mais, tanto quanto é peça, quanto dinheiro, a partir do momento que você fizer um topo de bolo que fique bonito, que fique um casamento perfeito entre bolo e topo. Entendeu? Vamos imaginar, tá? Que a cliente tá comentando que ela não tem ainda o bolo. Não tem problema. Você vai fazer o projeto baseado em um tamanho. E você vai passar para a cliente o seguinte, esse é o tamanho que você vai ter que fazer o seu bolo, porque o projeto do topo foi feito baseado em 20 centímetros, foi feito baseado em 10 centímetros, foi feito baseado em 15 centímetros de largura por 10 de altura. Tudo isso você tem que passar essas informações para sua cliente para orientar caso ela não tenha ainda a pessoa que fez o bolo. Então são itens que você, como papeleira ou se você é confeiteira, você tem que deixar definido para sua cliente essas variáveis para que ela consiga fazer um bolo e um topo perfeito para a ocasião dela. Tá? Então assim, topo de bolo que são mais valorizados, topo de bolo mais bonito, topo de bolo na hora que você abre aquela foto e fala, nossa, que lindo topo de bolo, que lindo bolo, que conjunto, que obra completa. Pode observar que aquele topo de bolo ou aquele bolo foi feito pensando nas medidas corretas. Tica, tem um tamanho certo que eu tenho que fazer o meu topo de bolo? Sim, o tamanho do bolo. Ah, Tica, mas eu tenho que fazer sempre baseado em 20 centímetros? Não. Você tem que fazer baseado no tamanho do bolo que você vai fazer o seu projeto. Tá? Ah, Tica, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu não sei fazer projeto no computador. Como que eu vou fazer isso? Ah, Tica, eu não tenho tempo para fazer o projeto. Ah, Tica, eu não sei usar o Silhouette Studio, que é uma ferramenta gratuita. Gratuita. Vou colocar um holofote na minha voz. Gratuita. Para fazer topo de bolo. Por que você vai usar outros aplicativos, sendo que tem uma ferramenta gratuita para você fazer isso? Uma ferramenta que é totalmente acessível e pode ter certeza que ela roda em muitos computadores. Não tem que ter um computador de última geração para fazer. Instalar no seu computador o Silhouette Studio, que é uma ferramenta gratuita para você. Tica, mas eu não sei fazer o projeto. Por isso que você tem que estar aqui comigo. Para você aprender a valorizar mais os seus topos de bolo. Porque aqui a gente define nesse podcast estratégias para você vender o seu topo de bolo para fazer com que ele fique mais valorizado e que você consiga vender ele a R$60. É isso que você quer? Tica, mas eu não tenho tempo para fazer projeto no computador. Não é questão de não ter tempo, meu amor. É questão de economizar tempo. É totalmente diferente a paçoquinha do quindim. É justamente porque você não tem tempo que você tem que usar o Silhouette Studio. Porque aquela ferramenta não vai fazer você perder tempo.
Tá entendendo que estão te vendendo? Como que é aquele ditado? Se eu falar errado ditado, vocês me corrigem, porque em ditado eu sou uma negação, mas eu gosto de falar ditado. Fala aí se eu falar errado o ditado. Como que é? Tão querendo te vender peixe por lebre. É isso o ditado? É esse o ditado? Confirma pra mim, que agora eu me confundi. Não sei se é esse o ditado. Mas estão te vendendo coisa errada. Estão te falando que fazer topo de bolo pelo celular é mais rápido? É isso? É verdade que estão te falando isso? Então por que a Tica não ensina a fazer topo de bolo pelo celular? Você já se perguntou? Por que a Tica não faz isso? Tenho certeza absoluta que você, em todo o meu canal, em todos os vídeos que eu já postei nas nossas 3 redes sociais, você não vai achar eu fazendo um topo de bolo pelo celular. Por quê? Fala pra mim, se você sabe. Vamos ver quem tá aqui comigo ao vivo. Eu quero saber por que a Tica não ensina a fazer topo de bolo pelo celular. Será que ela não sabe? Será que ela não domina? É por isso que ela não faz? Seguinte, meus amores. Eu ensino o que eu acredito. E eu não acredito que você, fazendo um topo de bolo pelo celular, você vai economizar tempo e você vai fazer com que o seu topo de bolo seja vendido por R$60. Muito pelo contrário. Fazendo pelo celular, você vai gastar muito mais tempo fazendo ele, porque você vai entrar naquela técnica de tentativa e erro. Não deu certo, tem que fazer de novo. Não deu certo, tem que imprimir de novo. Não deu certo, tem que imprimir de novo. Quanto você vai gastar de tempo e quanto você vai gastar de material utilizando essa metodologia? É por isso que a Tica não ensina a fazer topo de bolo pelo celular, porque eu acredito que coisa que a gente mais tem na nossa vida é que a gente tem que economizar tempo ou utilizar o máximo do nosso pouco tempo que nós temos para fazer uma coisa de qualidade e fazer com que você sobre din-din no final do mês. Justamente por esse motivo que eu não acredito que essa seja a alternativa para você. Existem pessoas que fazem, ótimo, parabéns. Essa é a metodologia que aprendeu, beleza. Só que, o que acontece? Aqui eu ensino você a vender topo de bolo por R$60. Topo de bolo mais valorizado. Que utilizando essa técnica aí, não vai ajudar você a chegar aonde eu tô mostrando para você que você é capaz de chegar. Entendeu? Mais um motivo. Projeto. Justamente um projeto no computador é o que vai fazer você chegar a esse objetivo, a esse lucro. As pessoas confundem muito uma coisa. Tica, até isso acontece, gente, pra mim diariamente, tá? Então, até com alunas minhas mesmo, justamente me questionam e me falam, me perguntam isso. Tica, mas eu quero saber o seguinte, eu vou lá na internet, vou pesquisar o tema que eu quero, vou pesquisar o modelo que eu quero e vou trocar o nome e vou imprimir. É isso? É assim que faz topo de bolo? Eu vou falar para você o seguinte, se você quer vender o seu topo de bolo por R$5, continua nessa linha de raciocínio. Continua utilizando essa técnica, não evolua. Fica aí, desse jeito que você está. Se está bom para você fazendo assim, ótimo. Agora, para você fazer um topo de bolo que vai chamar a atenção não apenas da cliente que você está fazendo. Tica, mas a cliente que eu fiz, ela gostou. Eu só fui lá, troquei o nome, ela gostou, tudo bem. Só que a cliente só vira cliente a partir do momento que ela vem pela segunda vez.
ela já voltou? Essa sua cliente, ela já voltou a segunda vez? Terceira? Ela já te indicou? Você já teve indicação? Ah, foi fulana que me indicou você. Você já teve indicação dessa cliente que gostou do seu topo de bolo? Sim? Não? De todas as clientes que você utilizou essa técnica? Sim? Não? Então são itens que a gente tem que começar a fazer Não precisa você responder para mim. Responda para você. Tá? Responda para você aí desse lado. Bom, pera aí, deixa eu pensar. Fulana não tá voltando. Fulana não tá me indicando. O que será que eu fiz de errado? Eu vou mandar uma mensagem para fulana para perguntar o que eu fiz de errado. Não, gente, não precisa. Você tem que basicamente evoluir a técnica que você faz topo de bolo. Se você não está recebendo indicação, se a sua cliente não está voltando, é porque o seu produto ele não está atrativo. É porque o seu produto ele não é aquele produto, ou seja, todo mundo faz assim. Todo mundo que está igual aí no meio da manada correndo ladeira abaixo, utiliza essa técnica. Para você sair dessa manada e para você conseguir ser diferente dos seus concorrentes, você precisa saber o tamanho correto do seu bolo que você vai fazer o projeto do topo de bolo. Ou definir um tamanho e mandar e pedir para a cliente fazer o bolo baseado no tamanho que você vai fazer o projeto. Simples assim. Simples assim. Tá? Agora é o seguinte. Tica, qual que é o benefício que isso vai me trazer? Qual que é a parte boa? Qual que é a parte que isso vai me trazer resultado? Eu saber realmente o tamanho da forma de bolo. O que é que isso vai ser interessante para mim? É isso que você está se perguntando? Primeira coisa, você tem que saber, na hora que você for fazer o projeto do seu topo de bolo, que você já entendeu que você tem que fazer um projeto, tá? Você entendeu que você vai economizar tempo fazendo um projeto. Nós já discutimos sobre isso. Agora que você já entendeu que você tem que fazer um projeto, você tem que saber o seguinte. Primeira coisa, sentei na frente do computador, abri o Silhouette Studio, que é um programa gratuito, tá? E você vai falar o seguinte. O que eu tenho que ver para me fazer um topo de bolo no tamanho correto? Largura da forma e altura da forma. Tica! Por que eu tenho que descobrir a altura? Só a largura já não dá? Por quê? Depende da técnica que você vai utilizar para fazer aquele projeto. Às vezes, você vai colocar algum elemento na frente colado no chantilly. Tá? Isso é normal, a gente utiliza muito isso. Tá? Claro que depende do modelo que você vai fazer o seu topo de bolo, tudo bem? Mas geralmente a gente pede largura, que é de um ponto ao outro do bolo. Ah, Tica, mas é redondo o meu bolo. Não tem importância, pega uma régua e mede lá. Bem no centro, tá? E a altura também é interessante para você saber. Ah, eu tô aqui com 10 centímetros de altura. Dá pra mim colocar alguma coisa ali na frente que vai ficar super legal. Uma idade, um nome, um personagem, qualquer coisa que eu queira colocar naquele projeto que eu acho que vai combinar com o tema e a cliente vai ficar legal, vai gostar. Ah, mas Tica, peraí, por que eu tenho que investir o meu tempo, que não é muito, porque eu sou uma pessoa atarefada, eu tenho pouco tempo para mim fazer o projeto do topo de bolo,
tá? Por que eu tenho que investir meu tempo fazendo isso? Gente, primeira coisa que você tem que pensar, você não vai perder tempo fazendo isso. Você vai economizar fazendo isso. Você vai economizar tempo e você vai economizar dinheiro. Din-din, bufunfa. Por quê? Porque você vai ter que entrar, vamos imaginar que a cliente, ela não saiba o tamanho da forma. Você vai ter que entrar em contato com a pessoa que vai fazer. Caso ela já definiu quem vai ser a boleira ou a confeiteira que vai estar fazendo esse projeto, para pedir o tamanho dessa forma para você não errar na hora de fazer o projeto, tá? Justamente por quê? Porque você vai economizar, gente, tempo lá depois. Vamos imaginar que a cliente, ela fica tão insatisfeita com o topo de bolo porque você fez um topo de bolo gigante e o bolinho dela é pequeno. E na hora que você vai colocar os elementos em cima do bolo, na hora que ela pegou lá tudo, ela ficou, ai, que lindo! O meu topo de bolo era do jeito que eu queria. E na hora que ela foi colocar em cima do bolo, pá! Não cabe nem metade. E aí? O que vai acontecer com você? Você acha que ela vai ficar feliz? Ela vai querer que você refaça para caber tudo em cima do bolo? Ou ela vai vir e vai ficar quieta e vai falar mal de você porque você não conseguiu fazer do jeito que ela queria? Ou seja, você conseguiu fazer do jeito que ela queria, mas não coube em cima do bolo. Então, ou seja, não ficou visível, ela pagou por uma coisa que ela não vai usar e com certeza ela vai ficar chateada. Você ficaria chateada? Responde pra mim. Põe aqui nos comentários. Troca o papel. Vamos imaginar que você agora é cliente. Você comprou uma coisa que não é barato, porque se você se valoriza, você não vai cobrar R$5 no seu topo de bolo, nem 10, nem 20, nem 30, tá? Você vai pagar um topo de bolo que não é barato e não vai caber nem metade no bolo. Ou o contrário. Você veio, pegou a encomenda, ou vamos imaginar que eu sou uma confeiteira. A confeiteira está negociando com a papeleira. A confeiteira vai lá e encomenda. A confeiteira, eu já escutei muito isso, tá? Muitas confeiteiras estão vindo atrás para se especializar, para fazer topo de bolo, porque não aguenta mais fazer encomenda de topo de bolo com papeleiras. E na hora que chegar lá para colocar no bolo, não é aquilo que ela queria, não tá na cor que ela queria, não tá no tamanho que ela queria, tá muito pequeno, tá muito grande. A pessoa que é a papeleira que faz o topo de bolo, ela não acerta. Ou porque também não tem vaga na agenda da papeleira, porque a papeleira tá muito corrida e ela quer fazer os próprios topos de bolo para ela não ter mais que perder tempo nessa intermediação, papeleira cliente, papeleira fazer uma coisa, tem que passar para cliente, ver se a cliente aprova, e ela tá ali no meio sem ganhar nada, só fazendo essa ponte. A única coisa que ela vai ganhar é uma foto. E aí? Entendeu? Você já pensou? Você vai fazer um projeto, você vai entrar em contato com a confeiteira vai, fala para a cliente, aí na hora que a confeiteira responde, você não pode responder porque você está fazendo outra encomenda e só depois que você vem e passa. Olha que vucu-vucu o tempo que você está perdendo e o dinheiro. Não é verdade? Olha lá, a Grace já falou que sim. Então, gente, isso são coisas que se você fizer um projeto no computador baseado num tamanho correto do bolo, o bolo que você já tem com a sua cliente ou que você vai fazer, você vai economizar muito serviço. E é o seguinte,
Quando você faz no computador, o projeto no computador do topo de bolo, você tem controle total de todas as variáveis do seu topo. O que significa isso, Tica? Tamanho dos elementos, tamanho dos personagens, tamanho do nome, tá? Tudo isso eu tenho controle. E se você, na hora de finalizar o seu topo de bolo, terminou, imprimiu, cortou, não ficou do tamanho certo, é porque alguma coisa você errou nesse caminho, tá? Se você não fizer o topo de bolo baseado no tamanho do bolo, o que vai acontecer com você? Primeiro, retrabalho, tá? Refazer o projeto 1, 2, 3, 4 vezes até você chegar no tamanho certo. Que é isso que acontece quando você faz pelo celular. Justamente por quê? Porque o aplicativo que a gente usa para fazer no celular, eu falo a gente porque eu já usei. Eu já muito testei para me falar uma coisa para você assim, o porquê que a Tica não ensina pelo celular? Por causa disso, disso e disso. Se fosse realmente interessante, eu ia ensinar. Se fosse uma coisa que eu acreditasse que ia fazer com que você ganhasse tempo, ia resolver os seus problemas e você ia ganhar mais vendendo seus topos de bolo a R$60 utilizando o celular, eu ia falar para você, usa. Mas como é uma coisa que eu já testei e vi que não funciona, porque muito retrabalho, desperdício de material e você vai atrasar na entrega do seu encomenda do seu topo de bolo, não compensa. Sendo que existe uma forma de você fazer um topo de bolo baseado no projeto e no tamanho correto e no computador que vai fazer com que você não tenha esses erros. Por quê? Quando você imprime pelo computador... Opa, que deu problema aqui. Calma aí, gente. Deu um pitizinho aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Pra ver o que aconteceu. Vamos continuar. Qualquer coisa eu vou falar pra vocês depois, tá bom? O que acontece? Quando você faz pelo computador, a probabilidade, tá, de você errar na hora de estar fazendo o seu projeto do seu topo de bolo vai ser justamente se você não tiver domínio da ferramenta. Só isso. Então, se você errar fazendo o seu projeto no computador, quer dizer que você não domina a ferramenta, o projeto no Silhouette Studio, que é a ferramenta gratuita, que é uma ferramenta que vai fazer você fazer um ótimo topo de bolo, que vai evitar você fazer o retrabalho, que vai evitar de você ter que fazer aquele projeto várias vezes. Porque na hora que você imprimir no computador, ele vai sair do tamanho que você programou. Porque o que você coloca lá, ele executa fielmente. Já no celular, você não consegue fazer isso. Mesmo você usando a regra do aplicativo no celular, mesmo assim, ele imprime num tamanho diferente do que você configurou. E aí, o que você tem que fazer? Tentativa e erro. E imprimindo várias vezes até chegar no tamanho certo. Imprimindo várias vezes é o quê? Desperdício de material, de folha. Geralmente, as folhas que a gente utiliza para fazer topo de bolo são folhas de papéis fotográficos, que são papéis que não são baratinhos. Estou mentindo ou estou falando a verdade?
Por esse motivo que você tem que fazer e imprimir uma vez só, meu amor. Você entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. Que você tem que chegar e você tem que ficar muito atenta com relação a isso. Ou você quer ficar refazendo toda vez o seu projeto? Fala pra mim. Agora é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você usar a técnica do fazer várias vezes, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, pode acontecer de você começar a atrasar a entrega do seu topo de bolo. Isso é legal? Não, isso não é legal. Por quê? Gente, eu vou falar pra vocês. Eu não sei se vocês acreditam naquela teoria lá do... Não sei de quem lá que inventou. Eu sou péssima pra falar ditado e teoria, mas eu gosto do significado. Então eu vou tentar falar de um jeito com que você consiga entender. Se existe a probabilidade de dar errado, vai dar errado. Acho que é a teoria do caos, alguma coisa assim. Não me lembro de onde que eu escutei essa frase. Mas eu acredito fielmente nela. Sabe por quê? Porque nos piores momentos que a gente não pode... Ou seja, você vai pegar uma cliente que você não pode atrasar. Ou você vai pegar uma cliente que você não pode nada de errado. Que é uma cliente importante. Ou que é uma cliente que... vai te indicar, é uma cliente super exigente que você precisa, sabe, às vezes você vai ficar com aquela insegurança. Ah lá, Thaís, meu amor, amo você. Lady Murphy, é isso aí. Acontece justamente isso, meu amor, tá? Que se você vai fazer um negócio e dá um pitizinho ali, você já vai ficar nervosa, você já vai ficar querendo, olha, tudo que você imaginar vai começar a acontecer de errado e aí ferrou. Ferrou porque eu sei pra vocês, porque ó, 558 topo de bolo não foram feitos na maior alegria do mundo não, tá? Foram muito choro, foi muito desespero, foi muito vucu-vucu, tá? Foi muita coisa assim na sorte, foi muita coisa que deu certo, muita coisa que deu errado, tá bom? Então, segundo a lei de Murphy, existe sim uma probabilidade de dar errado. Não deixe com que você vá por esse caminho. Tentem antecipar suas entregas para você não fazer ela de última hora. Seguinte, estou aqui com uma pessoinha querendo um chocolate. E aí veio aqui me falar que você podia comer um chocolate. Mãe, né, gente? Mãe trabalha em casa, filha em casa. É assim, mas tudo bem. Já resolvemos o nosso problema. Só com olhares. Gente, você deve estar se perguntando assim, Tica, entendi, né? Mas como que você chegou a essa conclusão? Que por que tem que fazer projeto baseado em tamanho de forma para você não errar mais na hora de fazer os seus topos de bolo e evitar o desperdício de material e evitar tudo? E eu consegui vender meu topo de bolo por R$60. Como que você chegou a essa conclusão? Ou a Tica amanheceu aqui hoje, deu um estalo na cabeça dela e ela vai falar esse assunto nesse podcast. É isso? Vocês estão perguntando? Meu amor, escuta eu. A partir do momento que você quebra muita cabeça, que você desperdiça material, que você entra na lei de Murphy, tá? Porque eu entrei, não foi nenhuma nem duas vezes, tá? A partir do momento com que você combina uma coisa com a cliente manda foto pra você de um topo de bolo que não cabe no bolo, porque vocês acham o seguinte, que eu comecei a fazer topo de bolo ontem, e ontem eu já peguei essa técnica de fazer todos os meus topos de bolo baseado no tamanho da forma? Claro que não, meu amor.
A Tica aqui sofreu já muito nessa vida. A Tica aqui tá fazendo topo de bolo desde 2016. Nós estamos em 2022. A Tica aqui já fez muito topo de bolo sem olhar o tamanho da forma. A Tica aqui já desperdiçou muito material. Ter que refazer o topo de bolo. A Tica aqui já recebeu muitas fotos de cliente mostrando o bolo pequeno e o topo da Tica grande. Ou o contrário, o bolo grande e o topo da Tica minúsculo. A partir do momento que caiu a ficha da Tica e a Tica começou a fazer topo de bolo baseado no tamanho, as coisas mudaram. Então, existem duas Ticas. A Tica antes de saber o tamanho do bolo e a Tica depois de saber o tamanho do bolo. Entendeu? Existem duas Ticas. E a Tica não foi assim que ela conseguiu resolver esse problema. Foi com o tempo, com a tentativa e erro, porque até então eu não sabia fazer. Mas olha você que está comigo aqui assistindo essa live ao vivo, você que está assistindo essa gravação depois que a gente vai soltar nas redes sociais mais para frente, você que é latica também, que as laticas já sabem disso, porque é uma das primeiras coisas. Latica é as alunas do curso Topos da Tica, na qual elas são mentoradas minhas, e elas sabem, fazer um topo de bolo tem que ser obrigatoriamente você pegar o tamanho. Obrigatoriamente. Tica, mas a cliente não me mandou a medida. Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco para você. Antes, eu vou explicar para você como que eu comecei a fazer quando eu não tinha o meu molde 3D, tá? A primeira vez que eu comecei a fazer para mim, eu entendi o problema. Bom, entendi o problema, entendi que eu tô perdendo tempo, material e dinheiro pra fazer os meus topos de bolo e eu tenho que resolver esse problema. Como que eu resolvo esse problema? Aí eu comecei a desenhar um círculo na medida da forma. Entrava em contato com a confeiteira, falo, olha, eu quero, por favor, se existe a possibilidade de você me mandar o tamanho da forma. A confeiteira mandava, ou a cliente mandava para mim, né? E eu comecei a desenhar círculos no estúdio para fazer com que todo o meu topo de bolo coubesse dentro daquele círculo. Só que eu tinha um problema. As clientes não entendiam o que era aquele círculo. As clientes não entendiam o que ia em cima, o que ia embaixo, o que ia na frente, o que ia atrás, o que ia na lateral. Elas não conseguiam, eu conseguia visualizar porque eu entendo e eu estava fazendo o projeto. As clientes não conseguiam ter essa noção. Então, na hora que eu entregava um topo de bolo para elas, elas colocavam no lugar errado. A culpa era da cliente ter colocado o topo de bolo no lugar errado? Responde aí para mim. A culpa era da cliente? Não. A culpa não era da cliente. Sabe de quem era a culpa? Minha. Minha culpa. Por quê? Porque eu não soube falar pra ela o lugar correto que era pra ela colocar. Ela não conseguiu entender o projeto. O projeto estava na minha cabeça, não na cabeça delas. Entendeu? Foi então que eu desenhei uma bailarina 3D no programa do Silhouette Studio, para me ajudar a fazer com que as minhas clientes conseguissem visualizar como que ia ficar aquele projeto no computador. Tanto os elementos em cima, os elementos embaixo, e também de lambuja resolver o meu problema de tamanho. O que vai ficar em cima, o que vai ficar embaixo e o tamanho de cada elemento, tá? Então, isso que eu consegui fazer. Fazer com que eu conseguisse resolver esse problema. Boa tarde, Latica Tereza, tudo bem?
para mim conseguir resolver esse problema. E a partir do momento que eu comecei a utilizar esse projeto no estúdio, foi que eu consegui resolver o problema de tamanho. E eu comecei a economizar material e economizar tempo. E não ter mais aquele retrabalho. Tica, você erra na hora de fazer os seus topos de bolo? Eu vou falar para você que ninguém é perfeito, somente Deus. Agora, você diminuiu muito os erros na hora que você começou a levar em consideração o tamanho da forma para fazer o seu topo de bolo? Muito, muito, consideravelmente. Posso colocar para você 99% que eu diminuí os meus erros. Sempre tem alguma coisinha que às vezes a gente esquece, que a gente é ser humano. Você esqueceu? A gente não é máquina. E quem mexe com a máquina é um ser humano. Então, se o ser humano não fizer certo, a máquina não vai fazer. Ou seja, o computador ele não vai lá falar, faça-se um topo de bolo no tamanho perfeito. Pá! Apareceu. Não, não existe isso ainda. Tá? Muitas clientes sempre me falavam assim, Tica, vocês vão receber isso também, tá? Você vai chegar ao ponto, na hora que você começar a criar o hábito de pedir para cliente o tamanho da forma, ela vai falar assim, 2 palmos. Ela vai falar assim, toma foto do bolo. Ela vai falar assim, essa é a foto da forma. Como que a gente tira uma medida por palmos? Pega a sua mão médica minha, vamos ver se é igual o tamanho. A minha mão é super pequena. Olha o tamanho da finurinha do meu braço, gente. Isso daqui não cabe nem um relógio. Os meus relógios têm que ser pulseira de velcro para conseguir fechar, porque senão fica caindo. É horrível. Como que a minha medida do meu tamanho, da minha mão, vai ser a mesma medida do tamanho da sua mão? Vocês estão entendendo? O problema que nós temos. Aí a pessoa com vergonha de incomodar. Aí a pessoa com vergonha de pedir para a confeiteira tenta adivinhar a foto, o tamanho do bolo baseado numa foto. Baseado em palmo. Gente, não faça isso. Existe sempre uma régua, existe sempre uma fita métrica, existe sempre uma forma com que nós consigamos essa informação em centímetros. Tica, e se a cliente não der? Então, infelizmente, você não tem como fazer o projeto. Ela vai dar um jeito, tá? Não se preocupa. Joga a responsabilidade para ela. Olha, cliente, se você não me passar o tamanho, eu não consigo fazer o projeto. Ou, se você se responsabilizar que eu faça um projeto baseado em palmos, eu posso fazer, mas eu não garanto que ele vai ficar lindo e perfeito. Justamente porque eu não sei a medida. E o meu palmo é diferente do seu. Joga a responsabilidade para ela. Se ela se responsabilizar, ótimo. Mas, gente, vou falar para vocês, a maioria das clientes, a maioria, não teve problema com relação a isso. Tive cliente ainda que foi pegar fita métrica na casa da vizinha para conseguir pegar os centímetros da forma. E ela vai se conscientizar que aquilo é importante para ela. Porque ela precisa saber. Para que o bolo fique bonito, a gente precisa dessa informação. Porque você tem que fazer o topo de bolo baseado no centímetro da forma, baseado na largura, baseado na altura. Não tem escapatória. Você quer fazer com que o topo de bolo ele aumente o preço de venda, fazer com que ele fique mais atrativo para o cliente, fazer com que ele fique mais bonito. Na hora que você lá combinar topo e bolo, você tem que saber o tamanho. Primeira coisa que você tem que fazer, você abre lá o seu computador, pega, faça, abre o seu estúdio, pega um círculo, ou se você já é latica, pega a bailarina,
do tamanho certo do seu topo de bolo, copia e cola, verifica qual que é a largura, verifica qual que é a altura e pronto. Você já vai conseguir resolver esse problema de tamanho e você não vai mais errar fazendo isso. Os seus topos de bolo, ele não vai ficar com o nome grande e o bolo pequeno, ou o nome pequeno e o bolo grande, tá? Isso vai resolver, esse problema vai ser eliminado. Esse segredo está sendo revelado agora. Você precisa dos centímetros da forma. Ponto final. Simples assim. Tica, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que pedir o tamanho da forma para minha cliente? Meu amor, sempre. Tica, mas ela é cliente de mêsversário, todo mês ela pede topo de bolo comigo. Qual que é o tamanho que eu tenho que fazer? Toda vez ela vai te falar. Ela vai falar pra você, eu quero um bolo de 2 quilos. Tá, mas quem que é confeiteira? Tica, mas eu não tenho tamanho, eu só tenho os quilos. E agora, o que eu vou fazer se eu não tenho o tamanho do bolo e eu só tenho os quilos do bolo? Será que se eu jogar na internet e pesquisar lá, bolo de 2 quilos, vai me aparecer o tamanho em centímetro que eu tenho que fazer o meu bolo? Para mim não precisar incomodar a cliente, porque eu não quero incomodar ela, pedindo para ela os centímetros, e também não quero incomodar a confeiteira. Você tem que pensar o seguinte: ela não sabe o tamanho, ela sabe os quilos, certo? Entre em contato com ela e pede o contato da confeiteira, já que você não quer, às vezes, incomodar a sua cliente com essa informação. Mas Tica, eu vou ter que entrar em contato com a confeiteira? Vai, sabe por quê? Pare e pensa comigo. Olha o networking que você vai estar abrindo, a possibilidade de fazer uma parceria com essa confeiteira. Olha a oportunidade que você está fazendo, que a confeiteira está vendo, que você se preocupa com o conjunto e quer fazer uma coisa bonita. Olha a oportunidade que você está vendo de aumentar as suas vendas e fazer uma parceria com essa confeiteira. Sim, você vai entrar em contato com ela. E não só apenas para pegar tamanho. Faz o combo completo. Pega a paleta de cores do chantilly. Vai usar brilho, não vai? Vai usar qual espátula lisa ondulada? Vai fazer a roseta, não vai? O que a confeiteira tem na mente dela? Já faz o combo completo, entendeu? E já pega todas essas informações que eu tenho certeza que a sua cliente talvez não teria. Que geralmente a cliente deixa para a confeiteira para fazer isso, né? Maioria delas, tá? Então, o fato de você pedir o tamanho para confeiteira, pede lá em centímetros, pega uma régua, pega uma fita métrica, qualquer coisa. Mas aproveita essa oportunidade e já entra em contato com a confeiteira, tá? Procure fazer novas parcerias com essas confeiteiras, futuras parcerias, para mostrar para ela que você está interessada em fazer diferente. Sei lá, vamos fazer um bem bolado aí. X topos de bolo a gente faz, eu te dou um bolo de brinde, um topo de bolo de brinde, sei lá. Usa a sua imaginação. Aproveita a oportunidade para você conhecer confeiteiras novas e abrir o seu leque de parcerias também, se você é papeleira, tá? E para você mostrar para a confeiteira que você quer que o topo de bolo e o bolo combine, seja um casamento perfeito, um casamento ideal. E você só consegue fazer isso a partir do momento que você tiver o tamanho da forma. Então coloca lá na sua cabeça. Não tem o tamanho da forma? Não tem problema. Mas você também não pode fazer. Ou você deixa com responsabilidade para a cliente, para fazer com que ela consiga
finalizar aquele projeto depois. Por exemplo, cliente, eu fiz um topo de bolo baseado num tamanho de 20 centímetros. Então, na hora que você for fazer o bolo, esse é o tamanho. Tranquilo, gente, isso é conversa, isso é confiança que você vai fazer com que a sua cliente deposite em você, tá? E você começa a observar pequenas atitudes que você vai tomar com a sua cliente, vai fazer com que ela tenha uma experiência de compra com você, que saia do normal e faça com que ela te indique para outras futuras clientes, tá? Então, esse é o recado que eu tenho que deixar para vocês aqui no nosso podcast número 108, tá? Que a gente revelou esse segredo para você não errar mais na hora de fazer o tamanho do seu topo de bolo. E eu espero que a partir de hoje essa chavezinha vire na sua cabeça e todo projeto que você fizer, você comece a pensar nessa variável, nesse item que você tem que cuidar na hora de fazer os seus projetos de topo de bolo. Tudo bem? Por quê? Fazendo assim, com certeza você vai aumentar o preço de venda do seu topo de bolo, porque o seu topo de bolo, ele vai ser um topo de bolo que vai estar lá dentro dos tamanhos corretos para você fazer o seu projeto, e também você vai estar conseguindo lucrar muito mais com eles, quem sabe chegando até num nível médio, numa média anual de R$60 por mês. Você não gostaria de ter uma média anual de R$60 por mês de média nos seus topos de bolo? Não gostaria? É possível, gente. É super possível. Ano passado eu fechei 68 de média. Então, assim, é possível você fazer utilizando técnicas que vai estar valorizando o seu topo de bolo. Tá bom? Era isso que eu queria trazer com vocês, meus amores. Muito obrigada pela participação de vocês. Dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aqui que a gente vai responder todas elas detalhadamente para você. Milhões de beijos para vocês, tá bom? Até quinta-feira com mais um podcast daqui, Topos da Tica. Beijo, gente! Até mais! Tchau, tchau!